Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje temos Luiz Bueno em dose dupla. Tenho a alegria de conversar com Luiz Carlos Bueno, nosso diretor-geral e fundador da Wisdom, e também com Luiz Francisco Bueno, consultor associado da Wisdom e autor do artigo Modelo de Competências como Fator Estruturante dos Subsistemas de RH, que será o nosso tema de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Aline. Mais uma vez, estamos juntos aqui para conversar com nossos ouvintes. Oi, Aline, tudo bem por aqui também? Feliz em poder participar desse bate-papo e os nossos ouvintes espero que gostem da nossa polêmica que pode surgir por aqui. Tenho certeza que eles vão apreciar. Bom, gostaria de esclarecer aos nossos ouvintes que, apesar do que pode parecer, a repetição dos nomes e sobrenomes não passa de mera coincidência. Os Buenos, eles não são parentes e a única família que eles possuem em comum é a família Wisdom mesmo. Mas vamos lá. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria que vocês falassem brevemente sobre a Wisdom, para quem está chegando agora em nosso podcast e não conhece o nosso trabalho. Claro, vamos lá. A Wisdom é uma empresa de consultoria com mais de 30 anos de atuação no Brasil e também no exterior. Nós acreditamos profundamente que as pessoas constroem as organizações e que o sucesso vem quando conseguimos alinhar as expectativas da equipe com as dos acionistas. Nosso trabalho é justamente ajudar as empresas a encontrarem esse equilíbrio, construindo estruturas, processos e pessoas preparadas para o futuro. Bom, como eu disse anteriormente, hoje vamos falar sobre modelos de competências como fator estruturante dos subsistemas de RH. Esse tema, ele tem aparecido muito nas conversas com os líderes de DHO, porque impacta diretamente a gestão de talentos, sucessão, desempenho e o engajamento também. Para começar, Luiz Francisco, você, no seu artigo, trouxe um histórico importante sobre o conceito de competências. Você pode compartilhar com a gente como esse conceito surgiu e evoluiu até se tornar uma prática de gestão tão relevante hoje em dia? Oi, Aline, claro. Vou procurar contextualizar a questão histórica de como é que esse tema das competências ganhou força e já remonta a 1990 com o estudo de Plallard e Hamel, quando eles falaram de core competencies, ou seja, competências essenciais. A ideia é que as empresas só se mantêm competitivas se desenvolvem continuamente suas competências centrais, ou seja, aquilo que as diferencia no mercado. Depois, outros autores como Green e McLean aprofundaram esse conceito, conectando diretamente ao desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. Ou seja, de uma maneira simples e direta, só conseguimos sustentar as competências organizacionais se desenvolvermos as competências individuais dos colaboradores. Excelente, Luiz Francisco. Luiz Carlos, na sua experiência, por que esse tema é tão estratégico nesse momento? Aline, eu diria o seguinte, estamos em um contexto de mudanças rápidas, de novos modelos de trabalho e desafios de engajamento. As competências organizacionais e as competências individuais têm um impacto importante na estruturação de um processo de gestão do conhecimento. Muitas empresas, sobretudo aquelas que não têm clareza sobre as suas competências essenciais, correm o risco de perder espaço no mercado. Além disso, no que tange à quadrimembração da organização, que eu já falei nos episódios anteriores em algum momento, naquelas em que a qualidade das relações e o alinhamento da identidade ainda não seja o desejável, esse risco é potencializado na medida em que as dificuldades para reter talentos é maior. E se eu não consigo retê-los, obviamente, eu posso estar perdendo competências individuais. Tá? Foi claro? Sim, muito claro. Com certeza, Luiz Carlos. Luiz Francisco, muitas vezes as pessoas confundem competências organizacionais com competências individuais. Vocês podem nos ajudar a diferenciar esses dois conceitos?
Bem, Aline, de uma forma geral, as competências organizacionais são aquelas que pertencem à empresa como um todo, ou seja, é a detentora dessas competências através do quê? Através de um aprendizado coletivo de gerações e daquilo que a torna única e competitiva no mercado. Já as competências individuais são os conhecimentos, habilidades, os comportamentos das pessoas que, somadas, dão vida a essas competências organizacionais. Ou seja, é como se eu estivesse falando de uma competência organizacional no nível macro e as competências comportamentais e funcionais no nível micro e que, na realidade, acabam complementando essas competências organizacionais, ou melhor dizendo, acabam formando essa competência organizacional. Perfeito. Bom, Luiz Francisco, continuo perguntando para ti, então. Como esse mapeamento ajuda uma empresa a ganhar uma vantagem competitiva? Bem, primeiro, como disse o meu colega Bueno aí, né, ela ajuda por quê? Porque ela evidencia quais são os pontos fortes e os pontos de melhorias que precisam ser trabalhados. Por exemplo, se a empresa sabe no que é boa e no que precisa evoluir, ela consegue direcionar melhor os seus investimentos. Aliás, assim como o Luiz Carlos disse, no episódio 1 vocês já trataram disso quando falaram sobre o planejamento da estratégia organizacional. Sim, verdade. Tratamos realmente sobre esse tema. E quando falamos de competências individuais, nós temos tanto as funcionais como as comportamentais. Quais são as principais diferenças? Bem, o que, na realidade, os autores, os profissionais que trabalham com competências, eles classificam as competências pessoais em dois níveis. As funcionais ou técnicas, que na realidade tratam do saber, ou seja, aqueles conhecimentos adquiridos por formação, por vivência, etc. E as habilidades específicas de cada um, como o domínio de software, processo ou metodologias. Já as comportamentais diz respeito a como a pessoa se comporta no dia a dia e até que ponto as suas crenças e forma de ser está alinhada à cultura da empresa. Ou seja, a cultura da empresa, a cultura organizacional, tem que estar alinhada, de certa forma, com as crenças do próprio profissional que a integra, bem como a forma de ser do profissional. É o jeito, sem brincar aqui um pouco, onde você tem que estar match, tá certo? Não estamos dentro de um Tinder, mas esse match é extremamente importante. Com certeza. Aline, eu gostaria de complementar a fala do Luiz Francisco. As empresas hoje têm valorizado cada vez mais as competências comportamentais, tendo em vista que conhecimento técnico pode ser assimilado através de treinamentos técnicos. Mas os comportamentos, eles são subjacentes, eles não são visíveis, eles são consequência das crenças, do autoconceito, dos traços de personalidade e dos motivos sociais de cada um de nós. Os profissionais de RH conhecem muito a imagem do iceberg, ou seja, eu estou vendo o resultado em cima da linha da água, mas isso tudo que eu mencionei agora há pouco, as crenças, autoconceito, os traços de personalidade e os motivos sociais que fazem parte de cada um de nós, eles estão abaixo da linha da água. Por isso, a palavra subjacentes. Ok? Ok. E, Luiz Carlos, você pode nos dizer como as competências comportamentais se conectam à teoria do David McClellan? Claro. McClellan foi um psicólogo de Harvard e um dos fundadores da McBurr, a qual foi adquirida pelo Hay Group na segunda metade da década de 80 e bem antes do Hay Group ser adquirido pela Korn Ferry. O McClellan falava de 3 motivos sociais que cada um de nós tem em maior ou menor grau. Ou seja, a necessidade de realização, a necessidade de afiliação e a necessidade de poder. Essas 3 necessidades influenciam diretamente como nos engajamos no trabalho, qualquer que seja a natureza desse trabalho. Um colaborador movido por realização, ele busca superar desafios.
Alguém com forte necessidade de afiliação supre essa necessidade valorizando as relações harmoniosas com outras pessoas. E isso se aplica não só no ambiente de trabalho, mas também nas relações pessoais. E quem tem um motivo social, como motivo social a orientação para o poder, que pode ser organizacional ou social, os políticos e tudo mais, os líderes de lideranças de comunidade, etc., ele busca influenciar e liderar. Portanto, entender isso ajuda as empresas a alocar pessoas em funções onde elas podem se engajar mais e entregar melhores resultados. Ou seja, quanto mais o perfil do trabalho que eu executo guarda correlação com os motivos sociais requeridos por esse trabalho para um desempenho superior, mais feliz eu vou estar fazendo esse trabalho. Ficou claro? Sim, ficou claro. Muito obrigada pela explicação. Luiz Francisco, agora eu gostaria de trazer isso um pouquinho mais para a prática da gestão de pessoas. Como um modelo de competências pode se integrar aos demais subsistemas de RH? Aline, o modelo de competência é tão amplo que ele pode ser aplicado em qualquer subsistema de recursos humanos. Eu vou citar alguns exemplos para tangibilizar essa sua questão, as respostas da sua questão. Se tomarmos, por exemplo, a questão de atração de talentos, o recrutamento e seleção, né, ele busca, de certa maneira, identificar, mesmo através de entrevistas direcionadas, entrevista por competências, identificar a questão de crenças, autoconceitos, traços de personalidade que podem ser aferidos, inclusive, com alguns testes, tipo, por exemplo, mesmo você aplicar o label ou mesmo o DISC, de uma maneira mais simples, tá? E motivos sociais que você reflete um pouco o modelo de vivência que cada profissional traz na sua bagagem, das várias culturas organizacionais que ele vivenciou no passado. De certa forma, isso ajuda nesse mapeamento de competências comportamentais a identificar o profissional, assim como eu disse, que dá um match melhor para uma, digamos, entre aspas, uma aculturação à nova realidade empresarial que ele está se inserindo, tá? Outro subsistema muito usado também, a questão de mapeamento de competência, é na avaliação de desempenho. Porque numa avaliação de desempenho você tem aspectos meritocráticos que vai medir os resultados do profissional. E para isso, para ter essa meritocracia, eu tenho que, de certa forma, identificar, como o Luiz disse, através de treinamentos técnicos, isso é muito comum na geração Z hoje, que eles entram dentro da empresa, às vezes com, digamos, com quase que um digital na mão e no coração, mas não sabe, por exemplo, às vezes, coisas simples como operar um Excel ou um PowerPoint ou coisa do gênero, tá? Isso tudo é questão de ressaltar quando eu tenho uma avaliação de desempenho calcado efetivamente em competências técnico-funcionais ou comportamentais, eu consigo, além dessa avaliação de desempenho, já traçar um planejamento de sucessão. Assim como o Luiz Carlos disse, hoje eu tenho que fazer essa retenção de talentos para não perder esforço de investimentos que foram feitos. E essa sucessão ajuda e muito, aliás, Eduardo dizendo, a sucessão ajuda desde que esteja calcado em mapeamento correto de competência, porque aí eu consigo identificar quais gaps, tanto os técnicos quanto comportamentais, que serão desenvolvidos principalmente pela liderança com a ajuda da área de RH ou de consultores especializados, etc. Aline, se você me permitir, eu gostaria de complementar a fala do Luiz Francisco em dois aspectos. Com certeza. No que tange a, por exemplo, a recrutamento e seleção, provavelmente muitos dos ouvintes que estão nos escutando no episódio de hoje já passaram pela experiência seguinte.
A empresa ainda não utiliza modelos de competências comportamentais nos seus processos de recrutamento e seleção. Mas ela faz todos os testes ou avaliações necessárias para tentar mensurar as competências funcionais daquele indivíduo e, como usando o termo que o Luiz Francisco está mencionando, até que ponto existe um fitting com os requisitos da cadeira na organização. Ora, então, de repente, a empresa encontrou alguém que tinha todos os conhecimentos e habilidades necessários para desempenhar-se muito bem numa determinada cadeira. E passa algum tempo, a empresa está acreditando que a coisa vai estar rolando de beleza e o profissional sai. Por que ele saiu? Não foi por conhecimentos e habilidades, porque ele tinha tudo para poder entregar. E ele sai, muitas vezes, por iniciativa própria. E essa saída, muitas vezes, tem a ver com o não fitting, com as características, os traços culturais da organização. Então, ao utilizar modelos de competências comportamentais como para reforçar o processo de recrutamento e seleção e os demais subsistemas de RH, tipo o planejamento e avaliação de desempenho, o planejamento de sucessão e outras questões dessa, ou para identificar os gaps de natureza comportamental que precisam ser desenvolvidos para que ampliar essa aderência do profissional ao perfil comportamental e da organização, esse risco de perda vai ser mitigado e, consequentemente, a probabilidade de retenção será ampliada. Tá? Na gestão do desempenho, é muito importante eu tendo os modelos de competência comportamental, de certa forma, o que fazer é facilmente medido. São metas, tem prazos, tem orçamentos, tem todas essas questões. Mas a forma de fazer, ela vai aparecer através dos modelos de competência. E se essa forma de fazer respeitar os traços culturais da organização, o resultado vai ser muito maior. Ficou claro? Sim. Portanto, agora tem uma questão importante. Não basta eu definir os modelos de competências ou modelo de competência. Como ele é um conceito escrito, para que eu possa minimizar o subjetivismo, eu preciso, o que a gente chama de desdobrar o conceito em níveis de manifestação. Normalmente, 5 níveis. Tipo 1, que é o inicial ou insuficiente, o 2, que é o satisfatório, o 3, que é o nível competente, ou é aquilo que a empresa espera, o 4, que supera, que é o tipo destacado, ou acima do esperado, e o excelente como nível 5, entendeu? Então, ao desdobrar as competências, cada uma das competências em níveis de manifestação, eu consigo reduzir a subjetividade do processo, mesmo naquelas empresas em que a avaliação de desempenho ainda se baseia apenas na percepção do gestor imediato. Então, reiterando, se eu desdobrar os modelos de competências comportamentais em níveis de manifestação
e, para reduzir ainda mais a subjetividade, eu estruturar redes de avaliadores, pelo menos 180 graus, porque além do superior imediato, quem mais conhece bem o profissional que está sendo avaliado? Os pares do superior imediato, que respondem por áreas fornecedoras daquela onde o avaliado está lotado, ou o próprio avaliado e a equipe dele, se ele for uma liderança, vai desenvolver os trabalhos. E o outro é o cliente. Como é que ele recebeu, como eu falei no último episódio, numa corrida por equipe, a passagem do bastão. Eu não posso, eu estou correndo, eu tenho que passar o bastão certo na mão do corredor que vai me suceder, para que ele consiga dar o máximo de si e a equipe termine num melhor resultado. Tá? E dessa forma, a gente consegue reduzir o achismo e ampliar a confiabilidade dos resultados na avaliação do pilar competências, ou o como fazer a entrega daquilo que são os resultados esperados da minha posição. Eu gostaria de trazer 2 casos que reforçam a importância dos modelos de competências comportamentais. O caso 1 era uma empresa cliente. Nós estamos falando de mais ou menos uns 20 anos atrás. Era um gerente financeiro numa grande empresa, e ele gabaritou no desempenho por metas. O diretor financeiro, que eu conheci muito bem, que depois foi presidente de uma outra empresa cliente nossa, aliás, passou por 2 outras empresas clientes nossas, como esse gerente tinha gabaritado no desempenho por metas, ele, no dia seguinte, que o bônus ou a participação dos resultados, o incentivo de curto prazo foi pago, ele foi demitido. E foi demitido por comportamentos. A forma como ele tinha conseguido gabaritar tinha criado um estresse brutal, tanto com pares dele dentro da própria diretoria financeira, quanto com outros profissionais no mesmo nível em outras áreas fornecedoras ou clientes. O segundo caso, aconteceu na própria Wisdom. E eu diria, quando eu olho para trás e penso nos meus erros, eu diria que esse foi um dos grandes erros que eu cometi enquanto líder. Como alguns dos ouvintes provavelmente sabem, a Wisdom foi fundada em 1994 por mim e por outros ex-rei. E eu conhecia essa questão de competências comportamentais e tudo mais, mas talvez eu ainda não aplicasse isso como deveria. Um dos meus sócios, tá? Ele era um gênio da informática. Bom para danar na época em termos de tecnologia da informação. Ele dava nó em pingo d'água. Mas, internamente, como, vamos dizer, o ego dele tinha o dobro da altura dele, ele criava aresta e dificuldades de relacionamento, ou seja, a qualidade das relações ainda não existia com todo mundo.
Isso já era grave. E eu deveria ter tomado uma atitude. Provavelmente até excluindo ele da sociedade. O segundo problema, que ele me criou várias vezes, a gente conseguia fechar um projeto. E ele tinha um papel de destaque na condução daquele projeto. Não foi uma nem duas, foram várias situações em que o cliente entrou em contato comigo, e disse: Bueno, Luiz Carlos Bueno, ou você tira o fulano do projeto, ou você entra, mas participa de todas as reuniões estratégicas em que houver interface conosco. Porque o jeito dele ser está prejudicando e eu seria obrigado a abortar o projeto se isso não resolver. Graças a Deus, isso aconteceu mais ou menos por 5, 6 anos, e aí eu finalmente tive a coragem de eliminar essa dificuldade que nós tínhamos no relacionamento com o cliente, tendo em vista que um dos diferenciais competitivos da Wisdom é a longevidade e a qualidade das relações com seus clientes. Eu não sei se eu chorei muito ou paguei penitência, mas é um caso real onde o modelo de competência tem tudo a ver com a aderência à cultura. Luizão, Luiz Francisco, como a Aline disse para te chamar. Era só para diferenciar. Você quer completar alguma coisa? Luiz, acho que você fez um depoimento bastante claro, sincero e até um pouco aí, eu diria, até autoanalítico, vamos chamar assim, tá? Eu sempre brinco com os nossos clientes, você sabe disso, que normalmente você contrata por competência técnica e demite por competência comportamental. Tá? É verdade. Eu até brinco com alguns dos meus clientes que não adianta ser o Átila, o rei dos Hunos, por onde passa, onde o cavalo de Átila passava, nem a grama nascia. Tá? Então, essa questão de competência comportamental, você já disse bem, além de você ter a questão técnica, você tem que ter o alinhamento, você tem que ter o fit, como você diz, com o próprio DNA da empresa, o jeito de ser da empresa. É claro que isso não significa você perpetuar aquilo que esteja errado. Mas como eu sou mineiro, você sabe disso, tá? Conduzir na realidade um processo de competências comportamentais do jeito de ser da empresa, respeitando o DNA do fundador, respeitando o DNA, compromisso da sua missão, visão e valores da empresa, e que haja essa aderência. Por isso que eu brinquei até a questão aí de ter o match, claro que não é o Tinder, tá? Brincando um pouquinho, mas você tem que ter, porque a gente percebe isso mesmo na própria geração Z, quando você está trabalhando hoje, que não adianta negar. Você não citou a questão dos conflitos intergeracionais. Acontece porque não existe claramente o modelo de competência instalados. Então, sem querer denunciar nenhum concorrente, você tem aí modelo de competências, às vezes, no mercado, que não é customizado. Tá? Ele é feito como se fosse válido para qualquer tipo de organização, independente do seu segmento de negócio, independente efetivamente de qual é o histórico daquela empresa. Tá? E a gente já trabalhou também com empresas familiares, você sabe... Aline, eu acho que a gente tem que avançar, senão daqui a pouco você vai cortar o nosso barato. Ali não corta não, Aline. Eu acho que isso é importante para o ouvinte saber, inclusive, não só, digamos aí, entre aspas, o meia-culpa que o meu amigo Bueno disse aí, que seja o seguinte, que mesmo a questão, isso revela uma prática que às vezes é difícil você colocar dentro da própria empresa. E a gente sabe disso. Tá? Há certo negacionismo, vamos chamar assim, falar de uma palavra melhor,
de que você vai mexer na ferida. E mexer na ferida tem que ser com carinho. Não basta colocar mertiolate, né? E efetivamente soprar depois para passar a dor. Depende, você tem que passar primeiro, conhecer a ferida, ver, de certa forma, no modo mineiro de ser, né? Que eu brinco muito com isso, levar a consciência do gestor, principalmente do líder, digamos, do CEO, dos diretores da empresa, que tem o interesse também de ter essa harmonia, porque, na realidade, se você não cuidar das competências comportamentais, eu crio conflitos desnecessários dentro da empresa. Isso não significa cair num conservadorismo e sem mudança, muito pelo contrário. Mudar de que ritmo, de que forma, respeitando o DNA da empresa e respeitando a maneira de ser da empresa, que, última palavra, é uma questão da cultura, não é apenas uma questão de clima organizacional. E a geração Z hoje, eu repito novamente, que daqui 3, 4 anos, praticamente 40% da mão de obra dentro das empresas será da geração Z, temos que trabalhar com eles no conflito intergeracionais. E o modelo de competência está começando a ser aplicado nisso agora, seja através de roda de conversa, seja através do próprio pesquisa de clima, como é que está a questão de ambiente, relação com a chefia, etc, etc, etc. Então, quando você tem um modelo de competência instalado, você tem uma ferramenta que você consegue aferir de forma lógica e racional, sem deixar de entender o jeito da empresa ser. No fundo, é o caminho do desenvolvimento, é uma relação de ganha-ganha. Perfeito. Eu não ia cortar vocês, não. Eu estava achando muito rico tudo que vocês estavam trazendo. É saudade, Aline. É. Bom, Luiz Francisco, eu sei que você já pincelou um pouquinho sobre o assunto, mas eu gostaria que você nos citasse quais são os ganhos, tanto para a empresa quanto para o colaborador, ao instituir um modelo desses. O que eu disse é o seguinte, o ganho maior é a questão de aumentar a produtividade no sentido amplo da palavra. E, principalmente, você ter um alinhamento estratégico. Para, digamos, o colaborador de forma geral, existe uma clareza, uma transparência sobre expectativa e caminhos de desenvolvimento, de sucessão, etc. Tá? E para quem detém liderança dentro da empresa, quem é líder, independente do nível do gestor, você consegue, de certa forma, tá, deixar isso claro e principalmente uma conciliação de expectativas. Tá? Eu acho que isso é o dado mais importante que você tem, porque você consegue o alinhamento estratégico, quando na realidade há uma comunhão de expectativas, uma comunhão de resultados e principalmente uma comunhão de como tratar dentro da empresa. Não existe uma fórmula certa, por isso que eu questionei com vocês, eu questionei o Luiz inclusive, modelo de competência tem muito mercado, e é puxando um pouquinho, fazendo um pouco de merchandising para a gente, tá, Luiz Carlos? A gente faz um trabalho, efetivamente, de customização. Acho que é aí que está o nosso diferencial competitivo, porque o conceito em si não é tão assim inovador no mercado. Ele já existe, como já disse, desde a década de 90. O que foi se fazendo foi aprimorando, digamos, técnicas e mecanismos e metodologia para poder implantar modelo de competência de uma maneira customizada dentro da empresa. Na realidade é isso, tá? Cada cliente é um cliente. Esse é o ponto fundamental. E cada modelo de competência você tem a forma conceitual, mas a implantação dele, a metodologia, o envolvimento dos níveis, etc., que é diferente. Então, como diz aqui em Minas Gerais, né, o santo vai andar de acordo com o andamento da procissão, certo? Então, existem procissões mais rápidas, tá? Empresas e por aí vai, perfeito? Perfeito, ótimo. E vocês dois costumam frisar a importância de avaliar competências comportamentais, separando, né, em gestores e não gestores. Vocês poderiam explicar melhor para os nossos ouvintes quais são as razões para existir essa divisão? Um gestor, é óbvio que as competências a serem medidas, vamos dizer, avaliadas, você está muito mais ligado à visão sistêmica, à tomada de decisão, em termos de alinhamento estratégico,
digamos, na execução, no saber fazer, a execução do planejamento estratégico, tático, operacional, não de fazer de forma ele meter a mão na massa, mas sim como ele vai coordenar o esforço da equipe. Para os não gestores, naturalmente, você tem a questão do relacionamento interpessoal, comprometimento, interesse por qualidade e assim por diante. Tá? Então, vocês têm níveis de competências comportamentais que se integram. Acho que isso é importante. Tá? Perfeito. Agora, falando em desenvolvimento de lideranças. Os processos de assessment, eles aparecem como instrumentos importantes. Eu gostaria que vocês nos explicassem como esses processos se conectam com os modelos de competência. Bom, Aline, processo de assessment é uma ferramenta que ajuda a medir na prática o grau de... Ele é uma dos instrumentos, ok? Uma das ferramentas que a gente utiliza. A medir na prática o grau de aderência entre o perfil de competências comportamentais do profissional em relação àquele que é relevante para a empresa. Ele identifica com precisão quais são as competências melhor introjetadas pelo profissional e quais são aquelas que precisariam ser melhor desenvolvidas pela empresa. Há alguns anos, conduzimos um processo de assessment junto a uma empresa financeira que queria identificar potenciais sucessores. E, a partir daí, estruturar um robusto programa de desenvolvimento de lideranças. Até porque, pela própria natureza da empresa, os perfis eram muito técnicos. Então, ela queria garantir a sustentabilidade dela em médio e longo prazo, e esse foi o mote para o processo de acesso, e os resultados desse processo orientaram a identificação das potenciais lideranças e dos gaps do conjunto dessas lideranças em relação àquilo que a empresa tinha como modelo de competências para gestores, principalmente para gestores. Concluído o processo, foi muito interessante porque a gente descobriu talentos internos que estavam subaproveitados. E, ao mesmo tempo, a gente identificou lacunas que poderiam, que se não fossem levadas em consideração, sobretudo junto a alguns profissionais, poderiam comprometer o plano de sucessão. E, com base nisso, a empresa conseguiu melhor preparar suas lideranças para o futuro e reduzir potenciais riscos através da densidade do programa de desenvolvimento de lideranças que a gente apresentou, justificou o conteúdo e ministrou para as lideranças que foram incluídas. Perfeito. E Luiz Francisco, você poderia compartilhar algum aprendizado sobre esse tipo de processo? O que eu gostaria de reforçar um pouco, que se a gente pesquisar no Google qual é a maior preocupação da alta liderança nas empresas hoje, é preparar os líderes sêniors, tá, para, de certa forma, treinar, entenda treinar, entre aspas, desenvolver os seus futuros backups. Tá? E é claro que entra uma questão que eu falei no passado, aí eu falei agora há pouco com vocês aí, sobre a questão intergeracional. Tá? Então, é óbvio que o modelo de competência dá, inclusive, para a liderança sênior, digamos, um porto seguro para que ele possa estruturar a sua própria substituição no futuro, porque um dia a gente vai se aposentar. Né? E, na realidade, quando você tem um backup preparado, você também se credencia para sucessões futuras. Antigamente pensava o seguinte: eu vou fazer tudo, mas vou esconder o pulo do gato. Muito pelo contrário, o pulo do gato hoje é construído de forma conjunta, e para isso precisa de uma abertura da liderança sênior, de ter uma ferramenta que ele consiga trabalhar de forma adequada e segura,
e principalmente mostrar para os seus sucessores, né, diretos ou indiretos, né, o prazo disso e como fazer o investimento, porque, como o Luiz disse, o investimento que você faz hoje em programas de desenvolvimento, de liderança, é uma preocupação, eu diria, que está entre as primeiras preocupações de qualquer CEO, de qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento de negócio. De forma geral, se vocês pudessem dar um conselho, né? Seguinte, tá? Modelo de competências, tá? É quase que a âncora para quase todos os sistemas de recursos humanos existentes na empresa, de forma clara, absoluta e transparente. Isso que eu tenho a dizer. Quem não tem, seria bom pensar em colocar aí e contrata a gente. Aí vai um pouco mais de merchandising, tá, senhor Luiz Carlos? Tá ok? Você tem que perguntar para os ouvintes o que eles acham de você ficar fazendo merchandising. Mas é o seguinte, se a gente não falar o que a gente faz de forma diferenciada no mercado, não vão nos conhecer. Então eu Concordo, desafio Luiz Francisco, os ouvintes concordo. a conversar com a gente no tete-a-tete. Aline, tem uma questãozinha que eu queria complementar aqui. Já falamos em outros episódios, o adulto aprende fazendo. Ele não aprende em programa de desenvolvimento ou sala de aula. Portanto, e a vontade de mudar ou de trabalhar os seus gaps, sobretudo os gaps de natureza comportamental, vem de dentro. Portanto, fazer o processo de assessment, ele vai receber essa avaliação, todas as ferramentas que foram utilizadas e tudo mais, e vai se enxergar ali. Mas se ele não tiver a vontade legítima de, ao tomar consciência do seu próprio perfil, ele reorientar os seus esforços no sentido do crescimento como pessoa e como profissional, aquele resultado não vai servir de nada. Vai terminar na gaveta. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final e para encerrar eu gostaria de pedir, se vocês puderem, né, destacar os principais aprendizados sobre modelos de competência e a sua aplicação em RH. Então, compartilhando aqui conosco, se vocês puderem destacar esses aprendizados, quais seriam eles? Aline, só para fechar, né? Você já deu aí o prazo final, porque senão o ouvinte, vamos cansar o ouvinte, já estamos falando há algum tempo, não sei exatamente quanto tempo, né? Só para fechar o seguinte, eu acho que ressaltar uma coisa, modelos de competência existem no mercado, tá? Vários tipos. A pergunta que eu deixo no ar para o ouvinte é a seguinte: você está contente com os modelos de competência que você conhece ou você quer algo mais customizado? Você quer algo mais objetivo que permite a gestão de pessoas, tá? Que deve, na minha modesta opinião, ser, digamos, o tom de comando de implantação de um modelo de competência? E como é que isso se junta ao seu subsistema de recursos humanos? Eu sempre brinco que o modelo de competência, comparando, é como se fosse um toque numa teia de aranha. Tá? Você mexe de um lado, ela reflete em todos os subsistemas existentes. Então é isso que eu queria deixar uma mensagem para os ouvintes. Tá? E, claro, colocar também à disposição dentro das nossas redes, para a gente poder conversar, dúvida à disposição. Tá? E, efetivamente, preocupar o seguinte: a sustentabilidade da empresa necessariamente passa por uma sustentabilidade das relações pessoais de forma objetiva e não no achismo, como já disse o Luiz Carlos. Bom, do meu lado, Aline, eu reforçaria que as competências comportamentais, os modelos de competências comportamentais podem ser um importante diferencial, sobretudo nos momentos de mudança acelerada que a gente está vivendo nas empresas e em nosso país agora. Eu acho que isso, a fala do Luizão e a
esse complemento sintetizam as mensagens que você gostaria. Sim, com certeza. Buenos, muito obrigada por estarem aqui, por compartilharem o conhecimento de vocês conosco nesse episódio. Foi excelente tudo que vocês trouxeram. E, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram, bem como lembrar que um artigo desse tema está disponível na área de downloads, artigos, do nosso site www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Sistema de Gestão da Remuneração, a base de uma gestão integrada de DHO. Se vocês quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o nosso próximo tema, teremos muito prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo nosso WhatsApp, que é DDD 11 98621 3741. E agora chegamos realmente ao final desse episódio e passo a palavra para vocês para uma breve despedida. Bom, eu agradeço mais essa oportunidade de compartilhar experiências e reforço novamente: investir em competências comportamentais é investir no futuro das organizações. Bem, Aline, primeiro, um prazer estar com vocês mesmo de forma virtual, tá? E o recado final é o seguinte, tá? Vocês devem ouvir falar de que, na realidade, o investimento maior de qualquer empresa, além da visão estratégica, são processos e pessoas. Só que quem executa os processos e quem faz acontecer são as pessoas. Então, o desenvolvimento delas é o caminho para garantir a sustentabilidade que eu comentei anteriormente. Obrigado, até uma próxima e vamos que vamos. Excelente, Buenos. Bom, e você, ouvinte, se gostou, dê o seu like, compartilhe com os colegas, nos deixe um comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!